Olá, gente. Vamos dar continuidade então às nossas aulas do reino animal e a gente vai falar então do filo molusca ou filo dos moluscos, que a gente normalmente conhece pelas lesmas, pelos caracóis, pelos caramujos, pelos polvos, pelos mexilhões, mas existem outros que vocês serão apresentados aqui, pelo menos para saber que existem uma diversidade enorme de outros moluscos que às vezes não são muito conhecidos da gente, mas são extremamente relevantes para o meio ambiente, beleza? Então, as características gerais desse filo, que é representado lá no Bob Esponja pelo lula molusco, que não é uma lula, é um polvo, mas enfim, né? Ele é o principal representante aí desse filo nesse desenho. O corpo deles é mole e protegido por concha. Essa é a principal característica do filo. Apesar de nem todos terem concha, a maioria tem, e mesmo aquele grupo, né, que tem exemplares, por exemplo, a lula não, o polvo não tem concha, mas todos os outros representantes da classe possuem. Né? Então, essa característica talvez seja a principal aí que os unifica. Eles são aquáticos, ou marinhos ou de água doce, e terrestres em ambiente úmido. Tem uma simetria bilateral, então é possível você dividir o corpo dos animaizinhos em duas partes semelhantes. São triblásticos, então possuem os 3 folhetos embrionários, e são celomados, né? Então esse é o primeiro grupo de celomados que a gente vê. Até então a gente estava vendo acelomados ou pseudocelomados nos vermes, e agora a gente vai ter uma cavidade bem definida para abrigar os órgãos dos animais. Não em todos, mas na maioria do grupo você vai encontrar então uma cavidade celomática. Então a gente fala que eles são o grupo o primeiro animal celomado. Eles são protostômios, então durante o desenvolvimento embrionário, o primeiro orifício, né, o blastóporo, vai dar origem à boca. Existe uma grande diversidade de formas desses animais, mas basicamente eles têm, né, mesmo dentre essa diversidade anatômica, eles têm 3 partes básicas: cabeça, pé e a massa visceral que fica aqui no meio. Essa massa visceral, ela tem um manto, que é o que vai produzir a concha, e uma cavidade, que vai ter, às vezes, trocas gasosas. A gente vai ver isso com mais calma. Então aí, as 3 partes do molusco, basicamente, o que tem na cabeça? Boca, olhos e tentáculos sensitivos. Então, quando a gente olha para um caracol, por exemplo, a gente vê que parece 2 anteninhas. Aquelas anteninhas são tentáculos sensitivos, beleza? Então é aqui na cabeça que a gente vai encontrar esses órgãos. O pé, que tem, no caso dos gastrópodes, né, que a gente mais conhece, os caramujos ou os caracóis, tem essa região, que é o pé, com toda essa parte aqui muscular, mas a gente também encontra pé nos bivalves, que são aqueles com 2 conchinhas. Então a gente tem um pé aqui bastante musculoso para movimentação ou para fixação, e uma massa visceral. A massa visceral, no caso dos gastrópodes, fica interna aqui nessa concha, ou então nos bivalves também, essa massa visceral fica aqui. No caso de cefalópodes, que são, por exemplo, lulas e polvos, a gente tem nessa parte aqui toda a massa visceral. O que é a massa visceral? É onde a gente vai ter a maior parte dos órgãos para digestão, para respiração, circulação, excreção e reprodução. Tá? Então, eles possuem nessa massa visceral muitos órgãos para a fisiologia e funcionamento do corpo, beleza? Na massa visceral também existe um manto, que é uma região que fica aqui, que vai produzir a concha, beleza? O manto também está destacado aqui, apesar de não ter a concha, está destacado aqui, certo? E uma cavidade do manto. Essa cavidade do manto a gente encontra nessa região, tá vendo com as setas aqui em roxo? Essa região aqui, essa cavidade.
e é essa região. O que significa ou para que serve essa cavidade? É para a circulação de água. Essa circulação de água vai fazer com que eles obtenham, por exemplo, a eliminação de excretas, a eliminação de gases, ou no caso, às vezes, dos bivalves, esse manto também, essa cavidade do manto também faz o fluxo aí de água para a filtração. Então, isso é básico nos 3 principais grupos, nos bivalves, nos gastrópodes e nos cefalópodes, beleza? Então isso também é uma característica que unifica estes seres. Bom, os moluscos eles têm grande importância ecológica e também alguma importância econômica e também de saúde pública. Então a importância nas cadeias alimentares, inclusive na importância de alimentação humana, tem muita gente, principalmente na Ásia e mesmo aqui no Brasil, a gente consome moluscos. Os bivalves podem ser bioindicadores. O que é isso? Como eles são filtradores, eles podem indicar toxinas e poluentes que estejam dissolvidos na água. Eles também são produtores de pérola, os bivalves, e isso é explorado economicamente. Também existem vetores de doença, a gente viu, por exemplo, o bionfalária, que é um caramujo transmissor da barriga d'água, né? Ele não é o causador, mas ele ajuda na transmissão. E também existe algum comprometimento de embarcações por um molusco chamado teredo, que a gente vai ver nos slides seguintes. Esses 2 links aqui são para é um mesmo documentário dividido em 2 partes, bastante interessante, que vai mostrar uma diversidade aí dos moluscos, né? Recomendo assisti-lo. Bom, vamos falar agora de anatomia e fisiologia desses moluscos. Primeira coisa, eles têm concha, não é? Então, para ter concha, eles precisam fabricar essa concha, eles não nascem com essa concha pronta. Eles então têm um revestimento corporal e a concha para proteção. A epiderme vai ser rica em glândulas e essas glândulas têm função de locomoção, produzindo muco, por exemplo, das lesmas ou dos caracóis para deslizar. Então eles vão produzir esse muco para locomoção, e também existem glândulas para a fabricação da concha. A concha, que é basicamente formada de carbonato de cálcio. Como que é produzida? Nessa região aqui, ó, então peguei o bivalve e estou olhando esta parte aqui, ó, desse lado da cota, tem uma concha aqui, outra concha aqui. Peguei essa parte e ampliei. Eu tô vendo parte muscular, tô vendo aqui destacado o manto. O manto vai ter uma região aqui que vai secretar as estruturas da concha, que tem 3 camadas, mas são formadas aí basicamente de carbonato de cálcio. Existem outras substâncias, claro, mas carbonato de cálcio é a principal delas. E para que serve essa concha? Para proteção, inclusive também para ornamentação, dependendo da espécie, isso ornamenta e pode servir como uma atração, beleza? E existe a produção de pérola, que já foi mencionado. O que é a pérola, né? Só acontece em bivalves e não em todas as espécies. A gente tem uma família Pteridae, né, e a Unionidae, que produzem essas pérolas. Então veja, a concha está aqui. Essa concha, ela é produzida pelo manto. Só que se acontecer de entrar uma partícula estranha, o animal vai começar a secretar parte do manto, né, parte do que iria formar a concha para cobrir essa partícula estranha. E vai cobrindo com essa camada nacarada. O que é essa camada nacarada? É a última camada da concha. Se você perceber aqui na imagem, a concha do bivalve ela é bem brilhosa. Ela é tão brilhante, né, quanto uma pérola. Por quê? Porque é essa última camada que é secretada em volta da partícula até formar uma pérola. Para que está fazendo isso? Porque a partícula estranha incomoda o molusco, ele percebe aquilo ali. Então, ele faz essa camada para produzir
essa camada nacarada em volta e protegê-lo, deixar de incomodar. Só que a gente, de sacanagem, pega o molusco, coloca artificialmente várias partículas estranhas para formar um monte de pérolas em um mesmo animal. E a gente começa a classificar e vender, e isso daqui tem um preço bastante elevado no mercado, né? Mas nada mais é do que uma baita de uma sacanagem com o bichinho para produzir a pérola, beleza? Bom, quanto ao sistema digestório, esses animais, eles têm um sistema digestório completo. Então vai ter boca e vai ter ânus. Só que veja, a boca está aqui, no caso dos gastrópodes, então o sistema digestório começa pela boca, passa aqui papo, estômago, intestino, já tem pâncreas aqui, olha, e o ânus sai por aqui, então sai meio pela cabeça, não é muito higiênico, mas enfim, funciona para eles. Então o tubo digestivo com regiões diferenciadas, então já é um pouco mais elaborado do que os filos que a gente viu até agora, e na boca, todos os bivalves, todos os moluscos, exceto os bivalves, possuem a rádula. O que é a rádula? A rádula é uma estrutura que é formada por vários conjuntos de dentes, tem esse aspecto aqui em microscopia. Quando a gente olha aqui nesse esquema, a gente vê o molusco, tem um alimento, ele chega e vai colocar a rádula para fora e vai raspar com a rádula o alimento. Então, por isso que quando a gente olha um alface ou uma folha que uma lesma ou um caramujo comeu, um caracol comeu, a gente vai ver às vezes um caminhozinho assim, todo desenhado. É a rádula que foi raspando então todo esse tecido, beleza? Todos têm, exceto os bivalves. Até mesmo os cefalópodes, que são os polvos ou as lulas, possuem uma rádula. Eles têm um bico muito forte que pode, né, quebrar várias cascas, várias conchas, mas lá dentro existe a rádula ainda para triturar e raspar todo o alimento, beleza? Então, nos gastrópodes, ou melhor, nos cefalópodes, as mandíbulas têm essas mandíbulas quitinosas e curvas. A digestão é extracelular exclusivamente, então tem todo um aparato no sistema digestório para a digestão e absorção dos nutrientes. Nos gastrópodes também é extracelular, mas também tem uma parte interna na célula. E nos bivalves a gente pode destacar que eles são animais filtradores, então eles vão filtrar as partículas vão filtrar a água e vão pegar as partículas de água. Existe um sifão, que é um sifão inalante e exalante. Então, o inalante vai entrar e o exalante, né? Então, o inalante entra e o exalante sai. Então, é possível fazer a captura desses pequenos animais, ou partículas também de animais, para a alimentação desses bivalves, beleza? Esses animais já vão ter sistema circulatório, que é uma novidade no reino animal. Antes dos moluscos não existia sistema circulatório, né, nos outros filos que a gente já viu, que vai transportar nutrientes, resíduos, gases. Aí uma curiosidade, nos cefalópodes o sistema é fechado e tem hemocianina. Hemocianina é um sangue azulado, porque tem cobre, é o cobre que é o elemento transportador de oxigênio. Nos demais, o sistema circulatório é aberto e vai ter hemolinfa, que é mais ou menos branco. O que é um sistema circulatório fechado ou aberto? Um sistema circulatório fechado significa que todo o sangue, ou a hemolinfa, né, o fluido, vai estar circulando em vasos. Vai estar sempre dentro de vasos. O nosso é fechado, a gente não tem extravasamento de sangue para dentro do nosso corpo. Ele está sempre circulando nos vasos sanguíneos. Então, nos cefalópodes também. Agora, nos demais, é um sistema circulatório aberto. Então, vai ter alguns momentos em que o sangue vai vir para cá, vai acontecer o extravasamento, por exemplo, no pé do animal, vai acontecer a nutrição das células aqui, e um recolhimento desse sangue para novamente entrar nos vasos sanguíneos. Então, é um sistema que tem aberturas
e isso é não é tão vantajoso quanto o fechado, né? Porque você acaba tendo um gasto maior aí, metabólico com isso, beleza? Quanto ao sistema respiratório e excretor, então esses animais, se eles são aquáticos, eles vão ter uma respiração branquial. Então vai ter uma brânquia para fazer troca gasosa. No caso dos terrestres, como por exemplo os caracóis que a gente conhece, vão ter um pequeno pulmãozinho. E aí esse pulmão ele fica nessa região, tem um poro respiratório e aí então vai ter a cavidade aqui do manto com essa região para a circulação de ar e troca gasosa. Se o animal é terrestre, ele também pode fazer pela pele, né? Uma troca respiratória, uma troca de gases pela cutânea, então pela pele. Isso acontece em lesmas e alguns aquáticos. E o sistema excretor existe? Sim, existe. Já existe aí o que a gente chama de metanefrídeos, que é uma estrutura para filtrar o sangue. Então o sangue vai passar por um coraçãozinho e aí então uma região aqui vai destinar parte desse sangue para filtração e eliminação para o ambiente, beleza? Eles também têm sistema nervoso e sensorial, então eles estão começando a organizar, né? Nesse filo a gente encontra uma organização maior do sistema nervoso. É um sistema nervoso ganglionar, onde são pontos com gânglios e separados aí ao longo do todo o corpo outros cordões nervosos e para perceber todo o ambiente. Existe uma maior cefalização, por exemplo, em gastrópodes e cefalópodes, que vão ter então muitos gânglios na região da cabeça. Eles sentem toque, pressão, luminosidade, substâncias químicas. E no caso dos cefalópodes, talvez seja o grupo que tenha o sistema nervoso mais desenvolvido, vão ter olhos que vão formar imagem, porque eles são predadores. E eles imitam também muito bem o ambiente em que eles estão. Então os cefalópodes, os polvos, são mestres da camuflagem. Eles conseguem observar o ambiente e através da sua pele, né, o manto consegue ter várias células ali que mudam de cor e imitar o ambiente, tanto a cor quanto a textura, né, a sensação, a ideia de textura dos ambientes que eles estão. Então, para eles terem essa capacidade, eles têm que ter um sistema nervoso bastante desenvolvido, beleza? Esses animais também se reproduzem. Eles se reproduzem de forma sexuada, então tem troca de gametas, a maioria são dioicos, então vai ter sexos separados, mas também existem os monóicos. Quem são os monóicos? Os gastrópodes. Então, quando você vê, por exemplo, esta cena de sexo animal, a gente está vendo dois indivíduos hermafroditas que estão trocando espermatozoides para, então, produzir mais gastrópodes. No caso de polvos, por exemplo, ou de bivalves, existem macho e fêmea, eliminação de espermatozoides e óvulos e formação de uma larva, às vezes, no caso de bivalves. Né? Então, no caso da fecundação, é externa em bivalves e interna em gastrópodes e cefalópodes, beleza? E o desenvolvimento? O desenvolvimento pode ser direto, significa que de um ovo já sai um molusco prontinho, só pequenininho, ele não é adulto, então ele é pequeno, vai só crescer. Ou então desenvolvimento indireto, no caso de bivalves, que vai ter uma larva no meio do caminho, tá? Essa larva tem um jeitão mais ou menos parecido com isso, e isso fica boiando na água. Então, quando a gente às vezes fala o fitoplâncton ou o zooplâncton, o que é o zooplâncton? O zooplâncton são vários animais ou larvas de animais. Essa larva lá pode estar boiando no plâncton também, beleza? Quais são as classes dos moluscos? Eu falei inicialmente dos bivalves, gastrópodes e cefalópodes, que são as três classes que a gente vê lá no ensino fundamental. Quem são eles? Os gastrópodes são as lesmas, os caracóis. Os bivalves são aqueles que a gente normalmente chama de mexilhão.
E os cefalópodes são aqueles que têm uma cabeça bem desenvolvida, os lula ou polvo, mas a gente tem outras classes, né, que provavelmente vieram de um ancestral aí em comum com uma conchinha. Quem são essas classes? Esses slides com essas classes diferentonas estão aqui para vocês conhecerem. Normalmente não se pede no vestibular, mas é interessante que vocês saibam que o filo molusca não são apenas essas três classes que a gente mais conhece, tá bom? Então a gente tem um que chama-se Aplacófora, que não tem concha, são bem pequenininhos, vivem nos mares profundos e tem mais ou menos essa caretinha. Beleza? Se alimentam de anelídeos, outros invertebrados. Eles não são muito famosos. A gente tem os Monoplacófora, que são aqueles que têm uma única concha. Eles vivem também em mares profundos. Tem uma estrutura, né? Quando a gente olha aqui de baixo, mais ou menos assim, com um pé fixador. Eles se fixam e dá para a gente ver essa estrutura, né, da concha aqui por cima. Existe o Poliplacófora, muito bonito, que é feito de várias conchas, né? Também são muito pequenos, né? Alguns centímetros, são feitos de 8 placas. Também não muito famoso, mas bastante bonito e tem uma diversidade bastante grande. Existe essa outra classe, Scaphopoda. Scaphopoda, porque isso daqui parece, né, aquele sifão para mergulhador. Tem mais ou menos, né, uns 3, 4, 6 centímetros de comprimento, ficam enterrados. Esse daqui você pode ter visto porque ele é bem comum no litoral brasileiro, a maioria é marinho e tem essa concha aqui em formato de um tubinho, tá? É bastante bonitinha também. E aí a gente chega nos mais famosos, né? Então vamos começar pelos bivalve. Os bivalve, eles têm uma concha dividida em 2 valvas, por isso que é biválvea. Então isso daqui, ó, é uma concha, só que existe uma valva e outra valva ligada aqui pelo animal, beleza? Existem muitas espécies que vivem grudadas em rochas, então quando você vai na praia, a gente vê às vezes, né, no costão rochoso, um monte de mexilhão, como esses daqui, presos pelos bisos, que a gente chama, esses filamentos aqui. Mas também tem outros que vivem não presos, eles têm uma movimentação, tanto lá no fundo do mar, ou então alguns em ambiente de água doce. E tem esses daqui que a gente chama de teredo, que eles comem madeira, então eles vivem, né, numa região de manguezal e conseguem cavar e comer a madeira. Tem algumas pessoas que consomem esse molusco, tá? Então provavelmente esses senhores aqui que estão manipulando esse tronco é para pegar isso daqui para consumir, beleza? Os bivalves, eles são animais filtradores e isso daqui é extremamente importante porque dá para perceber a saúde do ambiente verificando a saúde do animal. Como ele vai circular água aqui pelo corpinho para filtrar e conseguir alimento, esses animais eles indicam contaminação tanto biológica por vírus, por bactérias, como também por metais pesados ou outras substâncias, beleza? Então são bons indicadores ambientais e bastante, às vezes, perigosos de se comer, porque pode ter uma contaminação da carne, né, do animal com esses poluentes. Existem ostras gigantes, as ostras talvez sejam as mais famosas bivalves aí comestíveis, ou nem tanto, talvez o mexilhão, né? Mas existem ostras gigantes que fazem então, né, tem um tamanho muito grande. A gente pode viver até 100 anos em recifes de corais, isso é registrado lá no Pacífico, e existe toda essa coloração aqui que normalmente é por uma associação de algas. Então eles se alimentam, são filtradores, mas existe então uma outra associação aqui com algas no corpinho desses. Beleza? Existe a classe Gastrópoda, que também é muito famosa, o maior número de espécies é dessa classe, são aquáticos ou terrestres. A maioria possui essa concha espiralada, né? Então ela vai crescendo, conforme o animal vai crescendo, ele vai produzindo. Então todas essas linhas aqui são linhas de crescimento,
O animalzinho tinha uma concha pequenininha e foi produzindo toda a concha, beleza? Dá pra gente identificar e classificar usando a concha, é extremamente bonita e bastante diversa, né? Por exemplo, tem essa concha aqui, é de um molusco bastante tóxico. Essas conchas, né? Então é possível identificar os moluscos através das conchas. E são muito bonitas, né? Uma coisa bastante importante do gastrópode é esse pé desenvolvido. O que significa gastrópode, né? É o pé, né? O gastro é estômago, então tem um estômago sobre o pé. O que é isso? O que quer dizer? Quer dizer que perto aqui do estômago a gente vai ter um sistema digestório, então por isso que ele recebeu esse nome. Ele tem esse pé para locomoção, vai produzindo muco e vai andando, beleza? Qual que é a diferença entre caramujo, caracol e lesma? Às vezes a gente usa às vezes como sinônimo, né? Principalmente desses dois. Não. Caramujo tem conchas mais espessas e vivem na água. Caracóis têm concha mais fina e são terrestres. E a lesma tem terrestres ou marinhos e não tem concha, tá? Então não faça mais o erro aí de confundir um com o outro. E o cefalópode, a última classe aí desse grupo, eles são exclusivamente marinhos. Quanto à concha, tem gente, né, por exemplo, lulas e sépias, tem concha interna. Existe o Nautilus, este animal belíssimo, que tem uma concha espiralada. E os polvos que não têm concha. Esses polvos aqui que eu disse que podem imitar o ambiente. Mas as sépias também têm uma característica bastante importante para a camuflagem, beleza? Então a gente tem esses 3 subgrupos aí neste grupo, na classe cefalópode. Eles têm uma locomoção que a gente chama de jato-propulsão, então eles impulsionam a água para se locomover. Tem um sifão para fazer isso. E eles também têm uma cabeça muito desenvolvida, né? Possuem órgãos de sentido e tentáculos tanto para se defender quanto para a captura de alimentos. Esses tentáculos têm ventosas bem poderosas. Eles possuem, às vezes, uma bolsa de tinta para jogar no ambiente, para camuflar o seu predador, né, para distrair. E tem esses cromatóforos, que são células capazes, então, de fazer uma coloração bastante diferente a cada instante que o polvo está se deslocando. Beleza? Um esqueminha aí de todo o sistema interno de um cefalópode, com os seus tentáculos, a boca, né, e toda a massa visceral aqui interna nessa região que a gente chama de cabeça. Beleza? Uma curiosidade, existe essa espécie aqui, que a gente chama de lula colossal, de 12 a 14 metros, são bastante grandes, elas existem sim, normalmente vivem em regiões bem profundas. Tem um videozinho aqui mostrando um encontro aí de um navio com uma dessas espécies, beleza? Então, faça o resumo dessa aula, faça a lista de exercícios que vai ser enviada, leia o livro e escreva suas dúvidas, beleza? Até a próxima!